Existe uma parte inexplicável de mim. Não costumo ser compreendida por todos. Há um pigmento translúcido em minha rotina, qual me recrudesce a cada dia. Gosto de pensar assim, visto que nem sempre consigo explicar a aberração desse estágio que me submeto. Olá pessoal! Hoje eu vou falar sobre uma obra de minha autoria que se chama O Mundo por Francine B. E eu vou contar algumas curiosidades sobre ele, assim como um pouco sobre a obra e as percepções de alguns leitores. Mas antes de entrar nesse universo meio doido de Francine, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, porque aí você sempre vai receber notificações e novidades do mundo literário nacional. E se você quiser, me acompanhe também pelas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu posto diariamente conteúdo sobre escrita e leitura. Primeiramente, vamos para as curiosidades. Eu comecei a escrever esse livro aos 19 anos e publiquei ele aos 21 anos, no ano de 2017. O nome da protagonista, Francine, é uma homenagem a uma sobrevivente do Holocausto chamada Francine Christoph. Décadas depois, essa senhora fez uma conferência sobre a saúde mental dos sobreviventes dos campos. O B é apenas uma abreviação do seu sobrenome, cabendo então múltiplas interpretações ao longo do romance. Ou seja, trata-se então de uma questão individual para cada leitor. As referências que eu tive para elaborar essa ficção foram os estudos freudianos, e o meu principal respaldo, minha principal fonte de pesquisa nesse quesito foi um livro escrito por uma psicanalista americana, Beverly Clark, que escreveu Freud no Divã. No romance, há abordagens teóricas de filósofos como Aristóteles, Epicuro e Platão. Uma referência muito importante para a execução desse livro foi o livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Considero ele como um grande estopim para nascer O Mundo por Francine B. O capítulo 3 foi considerado o mais polêmico de toda a obra. Inclusive, há várias repercussões sobre esse assunto. Por um tempo, me deixou até um pouco constrangida, mas no fim eu acabei aceitando e entendendo que faz parte da ficção e do processo da construção narrativa. Mas por que o capítulo 3 foi considerado o mais polêmico de toda a obra? Porque nesse capítulo eu abordo explicitamente uma relação íntima entre um homem e uma mulher. Por isso, muitas pessoas acharam polêmico e, inclusive, algumas pessoas até resumiram o livro a esse capítulo. Uma coisa que não me agradou muito. Eu falei sobre esse assunto numa live que eu fiz com a Vanessa Trajano, que escreveu o livro Ela Não É Mulher Pra Casar. Fiz um vídeo sobre esse livro também, vou deixar aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem ver ou adquirir o livro. Esse capítulo seguiu por uma linha erótica, mas que, apesar da densidade, da sensualidade envolvida ali, eu quis retratar também outras questões de cunho filosófico e psicológico que coadunaram também para a personalidade dessa protagonista. Contando um pouquinho da sinopse sobre o que se trata essa história. O Mundo por Francine B conta a trajetória de uma psiquiatra chamada Francine, que entra num processo de crise de identidade, ou diria até mesmo uma crise existencial. Ela é atormentada por algumas lembranças que surgem aos relapsos e ela não entende muito bem a origem dessas lembranças. Ela relembra de ter vivido alguma coisa parecida com aquilo, mas de alguma forma a mente dela bloqueou grande parte dessas recordações para protegê-la. Afinal, sabemos que o cérebro, que a nossa mente, ele tem a tendência em fazer isso se vivemos situações muito traumáticas. Porém, depois de um surto de um paciente, ela começa a ter mais acesso a essas lembranças. E nisso, ela entra numa jornada de autoconhecimento, começa a se indagar sobre a sua existência e começa a entrar numa crise infinita. Assim ela vai recordando os relacionamentos que ela teve, os amores que ela teve e o que de fato aconteceu na vida dela para que ela se tornasse essa pessoa. O Mundo por Francine B é narrado em primeira pessoa e Francine se apresenta como uma pessoa fria, calculista e muito dedicada à profissão. Uma coisa importante de dizer sobre Francine é que ela não é aquilo que a gente considera
personagem heroína. Ela, inclusive, logo nos capítulos iniciais, começa a dar resquícios do seu caráter. Ela já dá a entender ao leitor que ela não é lá uma pessoa muito confiável e que ela pode ter muitas falhas. Inclusive, ela dialoga com o leitor, faz perguntas para ele, faz reflexões junto com ele e nisso ela cria também uma relação de intimidade com o leitor. Para minha felicidade, essa estratégia deu muito certo com os leitores. Eles realmente se sentiram conectados a ela de alguma forma. Eu ouvi muitas pessoas dizendo que no início da narrativa, no início do livro, não estavam gostando da personagem, não gostavam da Francine, não simpatizavam com o comportamento dela, mas que no decorrer da trama, no decorrer da narrativa, começaram a compreendê-la. Então começaram a adquirir uma certa empatia por ela. E eu acho muito legal quando o personagem consegue fazer isso. Começa te apresentando uma falha de caráter ou uma possível falha de caráter e então depois, conforme os acontecimentos e a forma na qual ela vai lidando com as situações que surgem, o leitor começa a criar uma empatia e começa a compreendê-la. E eu ouvi muitos feedbacks assim. Francine se revela uma mulher viciada em remédios lícitos, ou seja, ela toma os medicamentos que ela mesma receita aos seus pacientes e ela vai declarando um certo vícios a esses fármacos e logo no decorrer, no distender da obra, a gente entende o porquê, de onde vem esse vício. Como uma resenhista uma vez disse, ela é dada como louca por questionar muitas coisas que a maioria das pessoas se dão por convencidas ou simplesmente por se indagar sobre certas imposições sociais que algumas pessoas apenas se conformam. Então, esse livro tem um quê existencialista muito profundo. Alguns leitores falaram que Francine dá algumas viajadas, parece que ela viaja, mas isso é próprio da sua personalidade. Ela faz bastante devaneio sobre a adolescente que ela foi, contrastando com a mulher que ela é hoje, já psiquiatra aos 34 anos, atendendo os pacientes dela. E nisso há muitos devaneios e há muitas digressões e vários outros fatores que no fim a gente vai entendendo os elementos que formaram a sua singularidade. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo o link para a compra do livro. Lembrando que se você quiser, você pode adquirir diretamente comigo. Ele está no formato físico e no formato em e-book pela Amazon. O físico você pode comprar pelo meu site ou diretamente comigo, como eu tinha dito. Basta me enviar uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp ou no Facebook. Eu também vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo algumas resenhas sobre O Mundo por Francine B e alguns trechos do livro. Eu li logo no início do vídeo um dos trechos que eu mais gosto, que é a abertura do Dito Cujo capítulo polêmico, capítulo 3. Acho que é importante falar aqui que esse livro também contém referências de Lacan, de Dostoiévski, de outros autores russos e também um pouco de Balzac. Essas foram as minhas principais fontes, minhas principais referências para elaborar esse romance. Além das que eu disse anteriormente, e também tem outras coisas além disso que eu tô falando que está no vídeo sobre as minhas obras, que eu me aprofundo mais sobre o meu processo criativo para concluir O Mundo por Francine B. Esse vídeo ele é para ser realmente mais sucinto, mais rápido, para despertar um pouquinho a curiosidade de vocês, para vocês me conhecerem mais, como eu, Sara, escritora, como eu tinha dito que era uma das minhas metas de 2022, vocês me conhecerem mais do meu trabalho como romancista. Então, é mais do que justo falar agora do meu primeiro livro publicado, o livro que me revelou ao mundo como autora. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, eu friso aqui de novo, se inscreva aqui no canal, já deixa aí o seu like, ative as notificações, porque quando você faz isso, você está me ajudando muito na ampliação do canal. Você permite que esse conteúdo seja acessível para mais pessoas e o YouTube entende que você está gostando desse vídeo, desse conteúdo. Então, essas pequenas atitudes que não custam nada já me ajudam muito. Mantenha a sua leitura em dia e tenha um excelente dia também, todos vocês.